Bom, o experimento é separado em várias etapas. A primeira etapa é a produção da solução de água com cal. O cal, também é conhecido como óxido de cálcio, é uma substância muito utilizada na agricultura, porque o óxido de cálcio é usado para produzir hidróxido de cálcio, que tem por finalidade o controle da acidez dos solos. E essa acidez que vai determinar a proliferação maior ou menor de fungos. Essa parte tem como objetivo descobrir qual a melhor concentração de cal no ambiente, para que o pH não seja tão alto a ponto de impossibilitar a germinação do grão e nem tão baixo ao ponto de possibilitar uma grande proliferação de fungos. Um outro objetivo também que a gente tem nessa etapa é descobrir qual é o melhor tipo de grão, de arroz no caso, que tenha o menor tempo de germinação. E no experimento a gente vai usar 3 tipos de grão, que é o arroz integral, o arroz parabolizado e o arroz normal, que é polido. E para que se obtenha uma mistura homogênea, é necessário coar a solução até que não haja nenhum sinal de precipitação do cal. Agora a gente vai começar a parte prática do experimento. Aqui a gente tem a solução de água com cal, só que ela está heterogênea. E para garantir que ela fique homogênea, a gente vai filtrar a solução para que não reste nenhum corpo de fundo de cal. Depois da filtração, o resultado que a gente busca é esse resultado aqui da mistura sem precipitado. Adicionados 20 ml de água, agora temos uma solução com 80% da solução de cal com água. E para conseguir, a gente vai fazer com 4 concentrações, com 80, com 20, com 40 e com 60. E para fazer as outras é o mesmo passo. Após a gente ter achado as concentrações que a gente queria para fazer o experimento, que é 80%, 20%, 40% e 60%, a gente preparou o ambiente para germinação. Para isso a gente pegou as embalagens com os 4 recipientes e forrou cada uma com um papel higiênico, mas tomando cuidado para que um não encoste no outro, para não modificar o pH de cada um. E vamos fazer agora os testes nos 3 potes com o arroz normal, com o arroz parabolizado e com o arroz integral. Depois que a gente colocar todos, com todas as porcentagens, a gente vai fechar e vai observar e ver o tempo que cada uma demora para criar fungos e para germinar. Passado o procedimento de colocar cada concentração em cada recipiente, a gente demarcou aqui no pote as concentrações 80, 40, 60 e 20 e também marcou o tipo de arroz. Agora o último passo é a gente guardar esses potes em algum ambiente que não mude tanto a temperatura e nem tanta pressão. A gente escolheu o fogão, a gente vai usar ele desligado, é óbvio. E esperar agora, observar para ver como que vai evoluir essa experiência. Então, agora já passaram-se 25 horas desde o término da primeira etapa e eu vou fazer a observação do que aconteceu com cada tipo de arroz. E o arroz normal não mudou nada e nem o parabolizado, não aconteceu nada com eles. Não germinaram nem criaram fungos. O arroz integral, o de 40 a 80% da solução de cal, apresentaram sintomas de germinação. O de 20 a 60 não mudou nada e também nenhum criou fungo. E agora eu vou deixar os 3 aqui para observar. E como o integral foi o único que germinou, eu vou refazer o experimento com a porcentagem de 40 e 80% da solução de cal e água. E vou tentar interromper essa germinação um pouco antes. Vou pegar 17, 18 horas, tentar interromper. E tentar buscar também, pesquisar e buscar o porquê que aconteceu isso. Então, cerca de 18 horas passaram desde da primeira observação e agora eu vou observar o que aconteceu com cada tipo de arroz, né? O arroz integral, o primeiro lá que tinha germinado só o de 40 e 80,
escrever para ele. Ele apresenta o crescimento de fungos e apenas o de 40 e de 80 germinaram. E todos apresentam, menos de 40, apresenta a formação de fungo. O normal e o parabolizado, com o normal só apareceu alguns fungos, só mais ou menos germinou. E o parabolizado teve o crescimento de fungos também, bastante. E o arroz integral que eu tinha preparado há um dia atrás, meio dia atrás, né? E agora eu vou pegar ele e vou congelar. Colocar no congelador para interromper a germinação. E posteriormente eu vou usar esse aqui para testar qual tem mais eficiência na fermentação. E o grupo pesquisou o porquê que só o arroz integral germinou e os outros dois não. E a gente achou no meio da pesquisa que o arroz tem natural, que está com a casca, ele vai germinar, que era o caso do arroz integral que a gente comprou. E o arroz, o tipo de arroz que perdeu a casca em algum processo mecânico, e como o normal e o parabolizado que são polidos, eles não vão germinar. Então, agora eu congelei as duas amostras de 40% e 80% da solução de água e cal do arroz integral, e a próxima etapa é a fermentação. Então, após a etapa de interromper a germinação das quantidades de arroz de concentração 40% e 80%, a gente tirou do freezer e agora eu vou secar esse grão e tirar o excesso de líquido nele. Então, a gente deixou o arroz secando aqui com auxílio de papel absorvente. Agora a gente vai macerar o grão. Como a gente não está num laboratório e a gente não tem equipamento para isso, eu vou utilizar um prato e um copo com fundo duro e vou macerar aqui mesmo. Macerar o grão é importante para aumentar a qualidade da fermentação que a gente vai fazer posteriormente a isso. Com o grão macerado, agora a gente vai começar a etapa da fermentação. Antigamente, que o arroz é amido, a gente precisa do açúcar. Antigamente, usava uma técnica na produção do saquê, que as pessoas mastigavam o grão de arroz para transformar o amido em açúcar. Só que, como isso não é nada higiênico, hoje em dia precisa do fermento. E o fermento especial que é usado na produção do saquê é um que contém cojiquim, mas a gente procurou aqui e não achou em nenhuma casa que vendia esses produtos. Bom, vou mostrar o procedimento de dos tipos de arroz aqui esse aqui é o de 40% de solução com água e cal. A gente vai utilizar um pote transparente para poder observar. Então eu coloco aqui o arroz aqui dentro. Ficar um pouco mais problema. Agora eu vou colocar os 100 ml de água que a gente usou o pote medidor aqui para medir. E aqui as 10 gramas de fermento biológico. E como técnica de fermentação, a gente vai utilizar uma técnica que é usada na fabricação de vinho na Europa. O lugar exatamente a gente não sabe, mas um dos integrantes do grupo, os pais dele foram passar férias na Espanha, eu acho. Mas aí eles viajaram pela Europa e mergulharam numa região que se produzia vinho debaixo da água. E é uma boa solução, pois debaixo d'água tem pouca variação de temperatura.
o que pode favorecer a reação da fermentação. Não vai ter tanta troca de temperatura, isso pode ser bom para a reação da fermentação. E pelo fato da água ter um calor específico alto, o pote que vai estar lá dentro, a temperatura dentro dele vai variar menos do que uma temperatura se ele estivesse fora da água. Agora eu enchi o balde com água já, tapei o vidro, o pote, para evitar uma contaminação de algum fungo, alguma coisa que interfira na reação. Eu vou repetir o procedimento com arroz com a concentração de 80% de água e cal. E eu vou mergulhar agora o pote com o auxílio de um peso, para o pote não subir, para ele ficar embaixo d'água, para evitar que tenha uma troca de temperatura com o meio ambiente. Agora, posto os potes dentro da água, a gente vai esperar alguns dias, eu não sei quanto tempo, a gente vai ver, para ver quando vai ter os primeiros sintomas de fermentação. Após esse tempo, a gente vai pegar as duas amostras, levar em laboratório e com o auxílio do densímetro ver qual que teve maior rendimento de álcool. Para aí sim a gente usar essa concentração no projeto final da fermentação.